Olá pessoal, tudo bem? Bem, a gente vai dar início agora à aula 5 de Joomla, SGC e CMS. Na aula 4 a gente falou um pouco e a gente entendeu como é que se cria os menus baseado em seções e baseado em categorias. A gente fez a subdivisão de artigos por categorias, tá certo? Somente usando o Joomla, somente usando o SGC. Sem alterar nada em código, sem alterar nada em PHP, HTML ou CSS. Simplesmente utilizando a ferramenta que a gente está dispondo para trabalhar com um back-end, né? Assim como o Joomla. Assim como é o Joomla. Bem, a gente viu a criação desse menu tutoriais e a gente viu a criação desses menus Joomla, produção de imagens, manipulação de imagens, e JavaScript. Esses três ícones, esses três links são baseados em categorias. Já o tutoriais é baseado em uma seção, tá certo? Vamos rever aqui a estrutura do menu principal. Ele é uma seção em formato de blog e os outros três, que é Joomla, manipulação de imagens e JavaScript, são categorias em formatos de blog, tá certo? Nesse momento, a gente vai agora visualizar como seria a seção baseada em outro formato, a seção estruturada em outro formato, na verdade. Aqui ela está num formato de blog. Então, a gente vai alterar para um formato, deixa eu refazer aqui para vocês entenderem como é que a gente altera, tá certo? Vou dar um clique aqui no ícone que eu quero alterar, no link do menu, no caso é tutoriais. Layout do blog de seção, eu vou alterar esse tipo de item, então eu dou um clique em alterar tipo e ao invés de layout do blog de seção, eu vou selecionar layout padrão da seção. Tudo bem? Seleciono novamente tutoriais, que é a seção, e aplico. Nesse momento, a gente vai ter a alteração de tutoriais. O que é que isso acontece? Antigamente era em formato de blog. O formato de blog é padrão, ele vai exibir o texto do artigo sem mesmo te perguntar, sem mesmo você poder selecionar qual é a categoria que você quer visualizar. Nesse caso, quando a gente seleciona layout padrão da seção, ele vai exibir uma lista de categorias em uma seção, como tem a descrição aqui. Então, foi exatamente o que ele fez. Se eu clicar em tutoriais, ele me exibe as três categorias referentes à seção tutorial, que é Joomla, a JavaScript também e manipulação de imagens também. A partir desses três links, que são esses mesmos três, eu posso acessar os meus artigos. Porém, esses artigos não estão mais visualizáveis como um blog também. Ele vem em JavaScript e ele me dá uma lista de artigos que estão na categoria JavaScript. Só então, no clique, é que eu vou visualizar o texto. Tudo bem? Então, nesse formato, ele me dá uma hierarquia exata, ele me dá uma hierarquia bem precisa dos meus artigos. Aqui a hierarquia a partir de seção, categoria e artigos. Tudo bem? Nesse formato, ele me mostra o título, o ID, né? No caso aqui, isso aqui é um ID, o título, o autor, no caso foi eu, administrator, depois a gente vai ver como alterar o nome, tudo bem? E quantidade de acessos. Acessos, um acesso, e o outro não tinha nenhum acesso. Tudo bem? Agora que eu dei um clique e atualizei, ele atualiza a quantidade de acessos. Ok? E o mesmo vale para as outras categorias. No clique, ele me mostra a lista de artigos e na lista de artigos ele me mostra exatamente o artigo que eu selecionei visualizar. Tudo bem? Nada demais, algo realmente bem simples e que só me tomou alguns poucos segundos. O tempo que eu levei foi para clicar no item, alterar o tipo dele para o padrão da seção.
tudo bem? E selecionar posteriormente a seção aqui nos parâmetros. Bem, até aí nada de extraordinário, mas agora vocês acabaram de ver mais um exemplo de menu. Nesse outro exemplo, a gente vai entender um pouco os outros estilos de menu. Então eu vou tentar aqui criar algum novo menu, tá certo? Ó, novo. E eu vou falar um pouco sobre os próximos itens. Os artigos a gente já viu. Lista de arquivos arquivados são os artigos que você lá na criação selecionou ele como arquivo arquivado. Então ele vai mostrar uma lista desses artigos. Aqui é os artigos padrão. Você vai mostrar um artigo naquele mesmo formato de blog, o texto por escrito. Bem, aqui é o layout padrão de artigo. Então ele vai mostrar o artigo por completo, o texto por completo. O layout de envio de artigo é uma página que, se eu quiser criar para os meus autores, colaboradores, para eles entrarem nessa página e nessa página eles vão escrever o artigo. Então eu posso criar uma página a partir daqui, tá certo? Categoria é, como a gente já viu, o layout blog e tem o layout padrão da categoria, que funciona da mesma forma do layout padrão da seção, listando os artigos que tem nesta categoria. Tudo bem? Exibir na página inicial é uma página que nesta página vai conter todos os artigos que estão marcados como exibíveis na página inicial. Como a gente pode ver, voltando aqui em artigos, só tem um artigo na página inicial. Por isso que aqui na página inicial só aparece um. Tudo bem? E aí eu já até expliquei que se eu alterar aqui, vão aparecer os outros que estão selecionados. Então, aquela página inicial home, ela está no formato layout da página inicial, tá certo? Que era aquele formato que a gente estava vendo, ó. Artigo, layout da página inicial como blog. Então, é exatamente aquele formato. Então, você vai utilizar quando você quiser criar as páginas iniciais do seu site. Bem, até aqui bem simples. A seção a gente já viu também. Até aqui bem simples. A gente tem outros formatos que são de contatos, não tão utilizáveis no Joomla, mas tem também os contatos para você mostrar uma categoria de contato, um contato padrão. Esses contatos são gerenciáveis aqui nos componentes, tá certo? Então você vem em contatos, adicionar contato, e aí você pode adicionar um cliente, um parceiro, alguma coisa do tipo, tudo bem? Mas tem em alguns casos são úteis e outros não, mas é possível você fazer se você necessitar, né? E tem notícias externas, você vai adicionar uma lista de categorias externas. No caso, você vai oferecer a fonte e ele vai ficar puxando essa categoria externa, essa notícia externa. Enquete, que no caso é essa parte aqui, ó. Tudo bem? Só que seria só uma página só para isso. Uma enquete, você exibiria uma lista de enquetes, no caso. Pesquisar é uma página só de busca. Usuário é uma página que funciona da mesma forma que a página de usuário. Quando você entrar no login form, ele me enviaria para essa página de usuário. Web Links é uma página com links da web, que eu posso colocar uma lista de links, tá certo? Uma lista de categorias de links. E o wrapper, algumas vezes usado, é uma página que contém uma outra página dentro, tá certo? Então eu, por exemplo, posso inserir a página do Projeto é Jovem dentro da página do meu site. Eu posso fazer isso. É só eu adicionar uma página com esse formato, wrapper. Aí ele vai me dar uma opção para eu inserir a URL da página a importar. Tudo bem? Então eu inseriria aqui a página do Projeto é Jovem e ele, ao invés de abrir minha página com o conteúdo do meu site, ele abriria a minha página e dentro dessa minha página ele abriria a URL do Projeto é Jovem. Essas opções são as principais. Link externo é um link para outro site. Separador são links de menus, muito utilizados, mas são simples. São links de menus
que eles não têm, na verdade, URL, eles não têm redirecionamento, eles são simplesmente feitos para você, por exemplo, ter aqui news, mas esse news não tem nada, não é um conteúdo, não é uma página, não é uma seção, ele simplesmente vai ser um separador. Então, quando eu colocar em cima, ele não vai me mostrar nenhum link, nem nada. Ele pode até ter itens, filhos dele, no caso, né, que poderia ser, por exemplo, institucional. Você vai fazer um site de uma empresa institucional, então você vai criar um separador, o nome desse separador vai ser institucional, menu principal, certo? Salvei, eu criei esse institucional. A partir desse institucional, eu poderia colocar um link externo ou qualquer outro item como uma categoria, como um padrão de categoria. Tudo bem? Como a gente já fez para vocês conseguirem entender bem fácil. Eu só alteraria aqui e colocaria no institucional. Então, eu coloquei um padrão de categoria para o item par institucional, que é um separador. Como é que ele vai ser exibido? Entenda, o institucional aqui não tem nada, não é um link, não dá para eu clicar nem nada, mas existe um item que está inserido nesse institucional, assim como o tutorial, quando eu clico, tem vários outros. Tudo bem? Por que não apareceu, nesse caso, o item Joomla aqui abaixo? Porque no CSS desse meu template não tem nenhuma opção, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente pode fazer uma opção para que quando eu colocar o mouse sobre o nome, sobre o link, apareçam os subitens dessa lista. Então, nesse template, ele não me permite isso, ele não me permite que, quando eu esteja aqui na minha página inicial e eu colocar o mouse sobre tutoriais, ele não me permite que apareça os sublinks, que são esses três, somente se eu clicar. E por isso que no institucional também não aparece. Tudo bem? Ou então eu poderia até alterar o layout, o meu CSS, e deixar sempre visíveis os sublinks, tá certo? Mesmo sendo hover, ou seja, sobrepondo, ou não. Eu posso escolher por sempre deixá-los visíveis. Tudo bem? Então, vocês podem ver aqui que o institucional ele não é nada mais, nada menos do que um texto que pode dividir menus, tá certo? Isso é o separador. Daí vem o nome, né? Claro, separador. Vamos apagar aqui o subitem, deixar só o separador aí como exemplo. Tudo bem? Então é isso. A gente tem todos esses formatos de menus. Não são muitos, apesar de parecer, mas se você entendendo a funcionalidade de cada um, você vai conseguir trabalhar de uma forma bem diversificada e fácil, dependendo de cada necessidade. Tudo bem? É isso e até a aula 6.